Você sabia que se você aumentar a sua taxa de retenção em apenas 5%, você pode aumentar seus lucros em até 95%? Pois é, você pode estar deixando dinheiro na mesa e eu vou te provar. Se você tem um negócio, e principalmente se esse negócio for um e-commerce e você ainda não tem um CRM bem estruturado, sem dúvidas você está perdendo dinheiro nesse momento. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que vendem na internet, seja um produto digital ou físico, e que ainda acreditam que CRM não funciona ou que o e-mail marketing está ultrapassado. Mas a verdade é, um bom CRM pode te entregar um aumento de faturamento entre 30% a 200%. Isso com um ROAS que nenhum outro canal entrega. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 estratégias de regras de relacionamento que você pode implementar aí na sua empresa que vão elevar a sua taxa de retenção e o seu lucro para outro patamar. E a primeira delas é a régua de cupom de primeira compra. Então, se você oferece cupom de primeira compra sem antes capturar o lead do usuário que está navegando no seu site, você está fazendo isso de maneira errada. Isso porque muita gente vai pegar aquele cupom, muitas vezes ele vai lá para o checkout, vai navegar no seu site e tudo mais, e na hora de finalizar a compra, ele não vai finalizar aquela compra. Por quê? Aí são inúmeros motivos que levam a pessoa a ter uma objeção ali na hora de finalizar a compra. E aí o que aconteceu? Você ofereceu aquele cupom e a pessoa de fato não realizou a compra. Então você não sabe quem é a pessoa, ela entrou no seu site e tudo mais. Você até pode trabalhar um remarketing depois no tráfego pago, mas você não tem um lead, o contato daquela pessoa que você já pagou para entrar dentro do seu site. Então, quando você for oferecer cupom de primeira compra, primeiro capture o lead. Use um formulário normal, tranquilo. Peça só informação básica como e-mail, ou talvez se você queira fazer de uma maneira diferente, um questionáriozinho ali antes, mas que seja relevante para o cliente, tá? Não preencha ali vários campos ali para o cliente, porque isso ali vai baixar muito a tua taxa de conversão do formulário. Então, só pegue informações realmente essenciais e só coloque perguntas que de fato faça sentido para o cliente. Não encha seu formulário com coisas que não faz sentido, porque isso vai acabar te atrapalhando nessa captação. Beleza? Então, a primeira régua de relacionamento é cupom de primeira compra. E a segunda régua de relacionamento é carrinho abandonado. E aqui, pessoal, eu vejo que muitos donos de e-commerce e analistas erram, tá? O que eles fazem geralmente? Eles vão lá e criam uma automação de carrinho abandonado, uma regra de relacionamento apenas, tá? E o que eu sugiro, o que eu faço, o que eu vejo que dá muito resultado é realmente você criar várias automações e principalmente multicanais, tá? Então a gente trabalha ali geralmente com o e-mail e o WhatsApp, intercalando entre essas duas ferramentas, esses dois canais, para que de fato a gente consiga extrair ali o melhor resultado desse lead, dessa pessoa, desse usuário que abandonou o carrinho dentro do teu site, tá? Foque em criar uma cadência entre 15 minutos após o abandono, 15, 30 minutos até 2 dias depois, tá? Então, crie de fato algumas automações ali, 3, 4 automações nesse intervalo, para que você consiga extrair um melhor resultado aí com sua regra de relacionamento de carrinho abandonado. O que eu sugiro? Primeiro contato, WhatsApp, direto. O cara tá quente ainda, acabou de sair do seu site, manda o WhatsApp para ele que você vai ter geralmente ali o melhor resultado. Segundo canal, segundo contato, você usa o e-mail, tá? Então vai intercalando entre esses dois e no final ali de 2 dias você manda um último e-mail para ele ali tentando de fato recuperar. Eu acho que esse daí vários testes que eu já fiz foi o que mais funcionou nas empresas que eu trabalhei. Então essa daí é uma boa dica para quem não tem ainda uma regra de relacionamento de carrinho abandonado, ou até tem, mas ainda tá naquele um carrinho só e tal e não tá conseguindo um bom resultado. Então vamos para a terceira régua de relacionamento que todo e-commerce tem que ter. Essa terceira régua é a régua de recompra, pessoal. Alguns CRMs hoje em dia, algumas ferramentas, elas já dão alguns dados, como por exemplo, o tempo médio de recompra do seu cliente. Então, o que você consegue fazer com esse dado, né? A gente hoje em dia tem muitos dados na mão e muita gente não sabe o que fazer com isso. Basicamente, você consegue criar uma régua, uma automação, para que de fato você mande ali um e-mail alguns dias antes desse cliente, tempo médio de compra ali do teu cliente, para que evite que ele vá comprar o teu produto na concorrência, em outro canal, e de fato, ou talvez até você lembre ele ali de comprar o produto. Muitas vezes, esse é o tempo médio, algumas pessoas levam mais tempo para comprar. Então você consegue adiantar essa demanda, trazer esse cliente para um ciclo de recompra mais curto. Então utilize principalmente esse dado como uma ferramenta para de fato conseguir extrair o máximo de valor ali do seu cliente, tá?
tá? E agora, se o seu produto não é de recorrência, o cliente comprou uma vez e o seu tempo de recompra é muito grande, o que você pode fazer? Você pode criar uma automação de um período ali que você acha que faça sentido, depois que esse cliente já utilizou o teu produto, você pode mandar uma sugestão ali de um produto complementar, usar essa automação de outra forma, mas que de fato você consiga trabalhar ali a retenção e fazer um cross-sell, upsell, sei lá, alguma coisa nesse sentido para o cliente que já comprou de você. Se seu produto não é de recorrência, você tem que inventar algum outro produto para continuar vendendo para aquele cara ali, porque hoje em dia a gente sabe que trazer cliente novo é muito caro. E agora a gente vai para a quarta régua de relacionamento. Essa daqui é bem específica, não serve para todo mundo, é só para quem já captura esse dado, quem já fez o teste no checkout e viu que não teve problema de conversão. E aqui eu tô falando da régua de relacionamento de data de aniversário. Se você já captura esse dado, beleza, show de bola, a gente consegue fazer essa automação tranquilo. Agora, se você não captura, você tem que fazer testes, tá, pessoal? Eu não sugiro você chegar, colocar lá um campo para a pessoa preencher com a data de aniversário dela, porque isso pode impactar de fato a sua taxa de conversão no checkout. Agora, se você tem esse dado, você precisa utilizar ele de fato de forma inteligente. Então, programe uma automação para lembrar que você lembrou do teu cliente na data mais importante da vida dele, que geralmente é o aniversário. Então, mas aqui, pessoal, eu vejo que muitos também erram aqui nessa questão, porque acabam fazendo isso de forma genérica, tá? Isso tem pouco valor. Você que está aí do outro lado, geralmente quando é seu aniversário, você vai abrir a sua caixa de e-mail ali, eu pelo menos é assim, tem vários e-mails ali de feliz aniversário e tal, e a gente vê que é muito genérico, as mensagens são sempre as mesmas e tal. Então, qual que é a minha dica aqui? Personalize o máximo que der, sem perder a automação, tá, pessoal? Então, utilize os dados de forma inteligente. Como? Por exemplo, você tem a data de aniversário do seu cliente, isso significa que você sabe o signo dele. Se você faz uma chamada, um assunto, um textinho ali no corpo do e-mail que fala sobre essa informação, eu sei que alguns, dependendo do nicho, não faz sentido, mas alguns nichos fazem. Então, dependendo, você pode utilizar esse dado e tentar personalizar ao máximo ali o e-mail, mas que não perca de fato a automação do negócio, né? Não é para você ficar criando e-mails de aniversário todo dia ali na mão, entendeu? Porque isso daí não é escalável, né? Então, foque em personalizar, mas deixar de forma ali automática mesmo, tá, pessoal? Use a criatividade, principalmente use a criatividade, porque dá para fazer muita coisa com os dados que a gente tem na mão. E a quinta e última régua, pessoal, aqui é muito importante porque todas essas outras 4 que eu falei aqui, elas são focadas para vendas, né? De fato, gerar mais receita para o seu negócio. Mas essa quinta régua, ela é mais focada em gerar de fato relacionamento. E isso, olhando a olho nu, parece que não tem nada a ver com de fato receita, né? Mas vocês vão entender que ao longo do tempo, esse relacionamento vai trazer benefícios tanto para você quanto para o seu cliente. Então, é uma régua que faz muito sentido, todo e-commerce tem que ter, assim como as outras 4, e é uma régua tranquila de fazer. Então, alguns dias após a compra do cliente ali no seu site, envie um e-mail para ele fazendo sugestões, dicas de como utilizar aquele produto, como consumir, como que fica melhor aquela roupa, dicas de como usar, como fazer, com que combinar aquela roupa, aquela comida, enfim, tem várias opções aí, mas isso mostra para o seu cliente que você não está interessado somente em vender para ele, né? Você está gerando valor de fato, você quer criar um relacionamento com ele. Então, eu acho que isso daí vale muito, tá, pessoal? De fato, o cara vai enxergar a tua marca com outros olhos, diferente do que o mercado geralmente faz, e só vende e nunca mais entra em contato com aquele cliente. Então, eu acredito que essas 5 regras de relacionamento, todas combinadas, junto com o disparo diário, tá, pessoal? Aqui vai uma dica extra que eu acredito que muito e-commerce também falha, que é não mandar pelo menos um e-mail todo dia. Você tem que mandar, tem que entrar em contato, um e-mail, um disparo de WhatsApp todo dia com o seu cliente, pessoal. Não é ser chato, mas de fato, cara, você tem que estar presente na vida, no dia a dia ali do seu cliente para ele lembrar de você quando for realizar de fato uma compra. E aqui isso daí, pessoal, é o básico do básico. Você tem que ter uma pessoa aí dentro da sua empresa ou uma agência que faz esse trabalho, que de fato faça esse trabalho bem feito, né, para que não gere incômodo ali para o seu cliente, mas que de fato gere um relacionamento bacana, que dê retorno tanto para você quanto para ele ali. Então você precisa ter pelo menos ali um disparo por dia de produto, coleção, lançamento, qualquer coisa, porque isso daí com certeza vai aumentar o seu faturamento, a sua receita de maneira aí positiva, beleza? Então esse é o básico do básico, bem feito. E depois, cara, assim, ó, tem muita coisa para fazer. Dá para criar clusters diferentes, cliente que comprou não sei o que esse tipo de cliente que comprou isso aqui também gosta disso aqui. Dá para fazer
1 milhão de coisas, mas assim, o que eu sugiro é pelo menos isso daqui que eu passei, ter essas automações, essas regras de relacionamento ali, vai te gerar de fato uma robustez para que você consiga escalar, ter uma segurança, uma previsibilidade de receita e não depender somente dos canais pagos, né? Que hoje em dia a gente sabe que tá ficando cada vez mais caro. E agora talvez você esteja se perguntando aí como que eu faço, como que eu crio essas automações, que ferramenta que eu uso. Pessoal, eu não sou patrocinado por nenhuma ferramenta, tá? Mas eu vou falar algumas aqui que eu conheço, que eu sei que tem essas automações prontas, que você só precisa entrar lá, personalizar com a sua cara, com a sua empresa, sua logo, suas informações, e que já tem ali, já trazem bastante dados para você e vai te ajudar a trazer mais profissionalismo para sua empresa. Algumas delas são Flowbiz, RD Station, tem Mailchimp, tem várias aí no mercado, tá, pessoal? É só pesquisar no Google assim, mas faça uma pesquisa boa. Mas essas duas que eu falei, geralmente são as principais que o pessoal, principalmente de e-commerce, produto digital e tal, utiliza. E aqui vai um desabafo para vocês. Hoje eu vejo muita gente no mercado querendo criar teorias malucas, campanhas, público, fazendo 1 milhão de coisas e deixando de fazer aquilo que realmente dá resultado, que é o básico bem feito. É isso daqui que eu passei para vocês. Pessoas querem criar campanhas, ações, promoções, que compra isso, mais isso e ganha isso, misturar públicos, pegar um público que comprou, que viajou, que não sei o que. Foca em fazer o básico bem feito, que você vai ter resultado. Com isso aí você vai ter espaço, gordura para de fato testar coisas novas, mas o novo ele tem que ser uma porcentagem só da sua atenção, do seu orçamento e tal, da sua energia. Então o foco principal tem que ser em criar a base, tá? A base do seu e-commerce, a previsibilidade de receita. Então, se você quer saber mais, quer mais dicas como essa, tem alguma dúvida aí de ferramenta ou como implementar isso daí, você pode me chamar lá no Instagram, @lucasgtráfego, me chama lá que a gente troca uma ideia, a gente monta um plano para você, eu converso, te explico, a gente consegue analisar onde você tá e aonde você quer chegar e montar um planejamento para você, beleza? Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho aqui do canal que vai sair mais vídeos como esse e eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Valeu, pessoal!